amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 104, que é a Ferrari 348 TB de 1989. Indo ao fascículo, né? Logo no começo aqui, a edição falando sobre circuitos, né? Os circuitos da Europa, né? Em que a Ferrari participou, obtendo sucesso em algumas dessas pistas, né? Então, basicamente, ele fala da pista de A1 Ring, né? Na Áustria, né? Hoje rebatizada de Red Bull Ring, né? Fala também do circuito feito no aeroporto de Zeltweg, né? Na Áustria, né? Onde que teve a corrida de 1963 vencida por Lorenzo Bandini, né? Na A1, né? Michael Schumacher venceu naquela vitória do hoje não, hoje sim, em cima do Rubinho Barrichello, né? Só para citar alguns momentos, né? Falando também sobre o circuito de Nivelles, né? Hoje não existe mais essa pista. Ela teve corridas no ano de 1972 e 1974 apenas, né? Hoje virou um condomínio, né? Essa pista não existe mais. Falando de Spa-Francorchamps, né? Uma pista que até hoje é utilizada, né? Depois da reforma, que encurtou bastante a extensão dela, né? Ela tinha 14 km de extensão na primeira configuração e hoje ela tem 7 km de extensão, né? Foi reduzida pela metade, mas sem perder todo aquele charme de uma pista difícil, né? Fala também sobre Zolder, né? Pista essa que tem o triste fato em que foi a pista que Gilles Villeneuve morreu nos treinamentos da corrida de 1982, né? Fala sobre Clermont-Ferrand na França, né? Uma pista de estrada que foi usada por algumas ocasiões como o GP da França, né? No autódromo de Dijon-Prenois também, outra que fez parte do circo, né? Era conhecido inclusive como GP da Suíça, né? Já que a Suíça não tinha corridas em seu território, né? No detalhe aqui, Alain Prost correndo em Paul Ricard 1990 e vencendo, né, a vitória de número 100 para a equipe Ferrari, né? São momentos assim que quer queira, quer não, a Ferrari tem alguma história dentro de cada circuito, né? Aqui o traçado de Paul Ricard, né? Le Castellet, né? A pista de Le Mans, que também chegou a ter corrida de Fórmula 1, não no seu traçado completo, e sim na pista Bugatti, mas teve corrida da Fórmula 1 também em Le Mans, né? Falando sobre Manicourt, né? Manicourt, que Schumacher conseguiu, acho que o seu hexacampeonato na pista, ou pentacampeonato, eu não lembro, né? Foi um ano que a Ferrari estava tão superior que por antecipação ele conseguiu o título mundial nessa pista aqui, né? Fala também sobre a antiga pista de Lens, né? Que na década de 50 viu as Ferraris 500 F2 ter uma vitória bem bacana nas mãos de Michael Houghton, né? Fala sobre Rouen também, né? Outra pista de estrada também, em que houve corridas, né? Em 1952, 57, 61, só para citar algumas, né? Na Alemanha, falando sobre a pista de Avus, né? Uma pista com duas enormes retas que faziam com que o carro atingisse velocidades extraordinárias nas corridas, né? O circuito de Hockenheim, né? Hoje é um traçado modificado, mas que eu gostava muito do traçado antigo, né? Que ele tinha longas retas com várias chicanes, né? Para cortar um pouco da velocidade, mas que dava a real sensação de uma corrida em autobahn, né? Nas famosas autobahns alemãs, né? Era bem essa prova de Hockenheim, o antigo, né? Não o novo, né? A pista remodelada de Nürburgring, né? Hoje muito usada nas corridas na Europa, né? Ainda existe o traçado original, mas como é muito longo, muitas provas são realizadas na pista curta, né? No detalhe aqui,
René Arnoux vencendo a prova de Hockenheim em 83, né? Que deixou ele com chances muito grandes mesmo de ser campeão naquele ano. Pena que a Ferrari perdeu rendimento nas últimas provas. Com isso, Piquet conseguiu uma virada em cima de Alain Prost, né? Que também conseguiu chegar até o final com chances de título, né? René Arnoux ficou bem para trás, no caso. Né? Falando sobre a miniatura da edição, né? A 348 TB e a 348 TS, produzida entre 1989 e 1994, né? Um modelo campeão de vendas, inclusive, né? É um modelo assim que despertava paixões de todos os amantes de supercarros, né? Essa Ferrari conseguia fazer isso, né? Era um carro que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor central traseiro, um V8 a 90 graus, com 3.404 centímetros cúbicos, um 3.4, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Bosch, na versão Motronic 2.7, que davam 300 PS a 7.200 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 95 litros de tanque de combustível e 1.393 kg de peso, com a versão TS tendo 1.398 kg de peso, que levavam a velocidade máxima de 275 km/h. Né? No detalhe aqui o motor 3.4 V8 que o carro usava, né? Mostrando bastante esportividade nesse modelo, né? Em cima da versão Spider saiu a Ferrari Challenge, né? Foi o primeiro dos campeonatos monomarca que a Ferrari fez, né? E foi se perpetuando à medida que eles iam atualizando os modelos, né? E a Ferrari Challenge continua firme e forte hoje com os modelos mais recentes que ela produz, né? A parte dianteira e traseira do carro mostrando muita esportividade, né? E dando continuidade aos circuitos, né? Agora falando da Inglaterra, na pista de Aintree, né? Que foi realizada corridas no final da década de 50, início da década de 60, né? Um circuito que foi feito na parte externa de um hipódromo no local, né? E que sediou algumas vezes o GP da Inglaterra. Depois falamos sobre a clássica Brands Hatch, né? Que teve várias provas nos anos 60 e início dos anos 70, aliás, início dos anos 80, né? Donington Park, uma única prova, 1993, né? Vitória espetacular de Ayrton Senna debaixo de uma chuva muito forte, né? E a clássica Silverstone, hoje remodelada, né? Mas que foi a prova inaugural da Fórmula 1 em 1950, né? Aqui Alain Prost vencendo em Silverstone, né? Na prova de 1990, que deixou ele em condições de disputar o título daquela temporada, né? Indo para Itália, né? Aqui falando sobre o Autódromo de Imola, né? E todo mundo se lembra, né, onde foi a pista que o Ayrton Senna perdeu a vida, né, juntamente com o Roland Ratzenberger, né, Ratzenberger no sábado, o Senna no domingo, né, momento muito triste naquele ano de 94. Falando sobre a pista de Monza, né, o templo do automobilismo mundial, como todo mundo fala, né, onde os tifosi vão em peso mesmo para torcer pela Ferrari, né, o Autódromo de Pescara, né, um autódromo de rua, né, que sediou corridas nos anos 20 até 1939, e bem como uma corrida em 1957, né, o Grande Prêmio de Pescara foi realizado nessa pista, né, a tradicional pista de Mônaco, né, em Monte Carlo, né, e a mutilada pista de Zandvoort, né, que no detalhe aqui ela era bem maior do que é hoje, e essa parte também já sofreu alterações para a realização da nova Fórmula 1 que anda correndo desde 2021 nessa pista aqui, né. Falando sobre Portugal, né, o Autódromo do Estoril, né, que sediou algumas corridas bacanas na metade dos anos 80, né, pista essa que deu a primeira vitória para Ayrton Senna em 85, né, e que desde 1990 não recebe uma prova da Fórmula 1 lá, né. Tem a pista de Monsanto,
que recebeu a prova de 1959, né, outra pista citadina, né, bem como o Autódromo da Boa Vista, que sediou o Grande Prêmio de Portugal de 1958, outra pista citadina também, né. Essas são as 3 únicas pistas que teve Fórmula 1 em território português, né. Falando sobre a Espanha que tem o Autódromo de Barcelona, né, utilizado até hoje, desde sua inauguração, né, em 1991, né, mas que teve também corridas em Jarama, né, a pista que teve corridas nos anos 70 e início dos anos 80, né, pertinho de Madrid, né, bem como Jerez de la Frontera também, que viu a vitória de Nigel Mansell em 1990 nessa pista, né. Outros momentos, a perigosa pista de Montjuic, né, em que um acidente tenebroso em 1975 acabou encurtando a prova, né, em que fotógrafos e espectadores acabaram morrendo pelo carro do Rolf Stommelen, que perdeu uma asa traseira e acabou invadindo o guarda-reio, levando tudo que tinha pela frente, né. Depois disso, nunca mais a prova foi realizada nessa pista, né, que é pertinho, acho que fica dentro da cidade de Barcelona, inclusive, né. Teve também Fórmula 1 em Pedralbes, né, outra pista nos arredores de Barcelona ali, né, e o Autódromo de Valência, né, essa é mais recente, em que Felipe Massa foi o seu primeiro vencedor, né. Rubens Barrichello também venceu nessa pista, né, uma outra pista de rua em que a impressão que passa é que o dinheiro falou muito alto para levar a Fórmula 1 para uma segunda locação dentro da Espanha, né. Agora falando sobre a Suécia, né, o Autódromo de Anderstorp, né, dentro de um aeroporto local lá, eles fizeram toda essa configuração de pista, né, que teve algumas corridas entre 1973 e 1978 na Fórmula 1, aproveitando o boom sueco que tinha com o Ronnie Peterson sendo um dos principais pilotos da categoria, né. Na Suíça, falando sobre a pista de Bremgarten, usada de 1950 e 1954 na Fórmula 1, mas que depois daquele acidente horrível nas 24 horas de Le Mans de 1955, o automobilismo, as provas automobilísticas foram banidas da Suíça por conta disso, né? Então, essa foi a única pista que foi usada na Fórmula 1 no início dos anos 50, né? O Grande Prêmio da Turquia, essa é um pouco mais recente, o Autódromo de Tilke, né, em que Felipe Massa foi um dos vencedores dessa pista, né. Acho que venceu por 2 vezes, se eu não me engano, nessa pista aqui, e ela tinha uma sequência aqui de curvas, essa sequência aqui da curva 8 aqui, em que ela tinha 4 pernas, né, de raio de ataque, né, em que o piloto tinha que estar com a cabeça muito bem preparada, o pescoço principalmente, né, já que a força G fazia com que o pescoço tendesse a sair para torcer para o lado contrário da curva, né, devido à força G, né. E o Autódromo de Hungaroring, né, essa aqui tem provas desde 1986 e tá firme e forte até hoje na Fórmula 1, né. Abaixo aqui Felipe Massa vencendo o Grande Prêmio de 2007 no Grande Prêmio da Turquia, né, da temporada 2007, certo? Essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? Aí veio o belo pôster da Ferrari 348 TB, né? No verso, mais detalhes dessa versão, né? Juntamente com os 2 modelos, né? A versão TB e a versão TS, que eles eram produzidos naquela época, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belo modelo que a Itsu lançou, né, desse belo carro que a Ferrari fez no finalzinho da década de 80, início dos anos 90, né, a 348 TB, um V8 da marca, né,
e que teve ótima vendagem, né? Tanto que eles criaram até depois a Ferrari Challenge, usando em cima desse modelo aqui, né, da 348. E depois eles foram atualizando, à medida que iam atualizando os modelos, iam passando isso para o campeonato monomarca deles, né? Está muito bem detalhada, né? A parte do interior, principalmente, né? Com esses bancos imitando couro vermelho, né? A alavanca de câmbio, painel de instrumentos, tá tudo muito bem feita nessa miniatura aqui, que reproduziu fielmente o carro da marca, né? Vemos o adesivo da Pininfarina na lateral, né? Que era típico deles, né? A nova traseira com lanternas inteiriças, né? Ao invés das lanternas redondas que eles usavam anteriormente, né? E essa frente bem baixa do carro, né? Que dava bastante esportividade pro carro no cenário mundial, certo? Essa aqui, ela é a última edição da Ferrari Collection que eu fiz, né? Foi uma edição muito prazerosa que eu colecionei, né? Até então nunca tinha feito nenhuma coleção de miniaturas, né? Desde a primeira vez que eu peguei a edição número 1 na mão, eu vi uma qualidade, né, muito boa, né? E isso me animou em fazer a assinatura da coleção. Não me arrependi. Veio alguns brindes, né? Veio um guarda-chuva com o logo da Ferrari, veio um chaveiro com um cavalinho rampante, né? Foram alguns brindes que vieram na coleção, né? E que ela a princípio seria o meu último carro da coleção, né? Mas a editora foi esperta, ela já pegou juntamente com esse modelo, o último modelo, eles já lançaram, já enviaram inclusive a primeira edição da Ferrari F1 Endurance Collection, que é uma que eu faço, a série que eu faço vídeos também. Já mandou atrelado a essa aqui para fisgar, né? E conseguiram, né? E aí eu me animei mais ainda, porque era miniaturas de Fórmula 1, né? Acabei continuando a coleção, né? Então, com isso, essa coleção se encerra por aqui, né? Mas eu vou continuar fazendo o vídeo das outras coleções. Espero que vocês curtam bastante também, certo? Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.